Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Jesus apresenta-se-nos precisamente como aquele que veio para que possamos ter a vida em abundância. Por isso devemos fazer todo o esforço para mostrar a palavra de Deus como abertura aos próprios problemas e resposta às próprias perguntas e uma satisfação das próprias aspirações. Bem sabemos, sublinhamos especialmente nestes 50 anos do mês da Bíblia na Igreja do Brasil. A proclamação da palavra de Deus na liturgia inclui a preparação do coração de cada fiel para a escuta, acolhida e testemunho cotidiano desta palavra amorosa e transformadora. Abramos o coração. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Amados e amadas de Deus, o espanto se apodera de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Seguiram o Senhor por experimentar em seus corações a ciência do amor maior, infundida em seus corações pela palavra do Mestre. Assim bem explicitam as homilias de São Gregório Magno, quando nos adverte que ninguém diga consigo mesmo, vendo alguns renunciarem a grandes riquezas: eu desejaria muito imitá-los no seu desprezo pelo mundo, mas não tenho nada a deixar. Deixais muito, meus irmãos e irmãs, se renunciais aos desejos do mundo. E nossos bens exteriores, por mínimos que sejam, contentam o Senhor. O que ele considera é o coração, e não os bens, mas que ao preço da oferenda ele está atento às disposições com que é feita. Porque, considerando os bens exteriores, vemos que nossos santos negociantes compraram a vida eterna com as suas redes e seu barco. O reino de Deus não tem preço, e, no entanto, vale apenas o que temos. Custou a Zaqueu a metade de seus bens, porque se reservou a outra metade para restituir ao quádruplo o que tinha tomado injustamente. Não custou a Pedro e André, senão as redes e o barco que deixaram. Não custou a viúva, senão 2 moedas. Não custou a outro, senão um copo de água fresca. O reino de Deus vale, como dissemos, aquilo que temos. Supliquemos a graça de aprender esta preciosa lição. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado,
mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.